Você precisa ouvir isso hoje. Seja bem-vindo ao quadro Fala Pastor. Aqui eu tenho alguns minutos para resumir a mensagem ministrada no último domingo em nossa igreja. Vamos lá? Existe algo difícil demais para o Senhor? Essa pergunta foi feita pelo próprio Deus a Abraão e Sara, enquanto eles estavam rindo por dentro e desacreditando da promessa de Deus. Mas a pergunta real é: você ainda acredita que Deus cumpre o que ele promete? Hoje eu quero te mostrar que aliança e obediência não são só palavras bonitas, são ferramentas espirituais que destravam o céu sobre a nossa vida. O primeiro tópico de hoje é: aliança sem obediência não sustenta a promessa. Deus aparece a Abraão quando este tinha 99 anos de idade e diz a ele: anda na minha presença. É um chamado que perpetua até os nossos dias. Porém, nós temos uma facilidade em andar em desacordo com a vontade de Deus. Eu quero dar como exemplo para você o texto de Mateus 21, quando Jesus entra no templo e vê um ambiente que era para ser sagrado, virado num mercado de engano. Infelizmente, a mesma coisa acontece hoje, mas não só nos prédios, mas também dentro da gente. Algo que é interessante na fala de Jesus nesse contexto é que ele diz que aqueles homens, os religiosos da época, haviam transformado a casa de oração num esconderijo de ladrões. Trazendo para os nossos dias, muitas coisas nossas têm sido roubadas e às vezes nós nem percebemos. Estamos sendo roubados no tempo, estamos sendo roubados na busca incessante pelo dinheiro, trabalhando muito ou estudando muito, e inclusive são coisas lícitas, mas são coisas que têm nos roubado da intimidade com Deus, e isso tem nos afetado e nos atrapalhado a andar na presença de Deus, conforme a ordenança do próprio Deus a Abraão, lá em Gênesis capítulo 17. O pior disso tudo é que muitas pessoas têm se acostumado a andar longe da presença, mas ainda assim querem ter promessas cumpridas, mas não estão dispostos a andar em obediência. É uma lição que fica para nós, que nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor e para aquilo que Ele tem nos pedido. Andar na presença dEle continua valendo até os dias de hoje. O segundo tópico é consequências da obediência. A obediência de Abraão não gerou só bênção apenas para ele, mas para uma nação inteira. A sua obediência, a minha obediência, a sua obediência, ela pode impactar gerações. O texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas sem obediência, a nossa fé vira apenas um discurso, porque é a obediência que mostra que a nossa fé é real. Alguns homens da Bíblia andaram com Deus em obediência. Enoque andou com Deus e foi levado. Noé andou com Deus e salvou a sua família. Josué obedeceu e conquistou a terra. Pedro obedeceu e viveu um milagre. Jesus, nosso maior modelo de obediência, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que ele foi obediente até a morte essa de cruz, e por conta da sua obediência, Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. E pensando nisso, qual é o fruto da sua obediência? Quais frutos a sua obediência vai gerar para as próximas gerações? Consequências da obediência fala de algo que nós estamos plantando agora, para semearmos agora também, e o que nós vamos colher no futuro. O que as nossas futuras gerações colherão? Frutos da nossa obediência ou frutos da nossa desobediência? Pense nisso. O terceiro tópico é: Deus cuida dos teus sonhos. Enquanto Abraão estava envolvido com o plano maior de Deus, o Senhor cuidava de algo bem íntimo, o sonho de Abraão ser pai com Sara. Aquela cultura, a cultura judaica, zelava e continua a zelar até hoje para que a família tivesse um filho, e principalmente se esse filho fosse homem, para que o nome da família pudesse perpetuar. Abraão certamente tinha um sofrimento interno entre ele, uma angústia interna dentro dele. Por quê? Ele já estava com 99 anos de idade, Sara, sua esposa, era avançada em idade e ainda ela era estéril. O contexto diz que Sara deu risada, mas foi uma risada de incredulidade. Ela riu porque já não acreditava mais. Quantos de nós às vezes não encontramos assim, diante de promessas de Deus, mas nós olhamos e de repente pensamos: poxa, acho que Deus errou a pessoa, acho que Deus errou o endereço. Isso pode acontecer com todo mundo, menos comigo. Mas o próprio Deus faz uma promessa: ainda no próximo ano, Sara, você terá um filho. Talvez você também esteja rindo por dentro, desacreditando de algumas promessas de Deus, mas eu quero dizer para você que Deus é especialista
em realizar sonhos, em ressuscitar sonhos que você mesmo pode ter já enterrado. Eu quero dizer para você, acredite, ainda mais se os seus sonhos envolvem o coletivo. Deus gosta de pessoas que têm sonhos que se envolvem com o coletivo. A narrativa bíblica nos mostra isso. Quando nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, nós vemos um Deus que muitas vezes chama um indivíduo para um propósito que envolve o coletivo. E o ápice disso tudo é quando a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um indivíduo em favor do coletivo. Então, descansa em Deus, ainda mais se os sonhos que você tem envolvem projetos coletivos e envolvem projetos que vão abençoar pessoas para a glória de Deus. Bom, se essa palavra falou com você, se o Espírito Santo te confrontou e te chamou de volta para a aliança e para a obediência, então não guarda isso só para você. Deixa seu like, comenta aqui embaixo, eu volto para a presença e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa muito ouvir isso. E claro, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho, porque toda semana tem palavra nova aqui no Fala Pastor. Juntos vamos espalhar o evangelho com profundidade, com verdade e transformação. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo.